Queridos irmãos e irmãs, é com grande alegria que estamos nesta casa, no Caminheiros da Luz, na cidade do Porto. Não é a primeira vez que aqui estamos. Como os nossos irmãos sabem, estamos vindo do Brasil. Fizemos uma rápida visita à França, especificamente em Paris. Estivemos lá no Père Lachaise, mais uma vez. E é com grande alegria que aqui regressamos. Contamos aqui com diversos amigos, irmãos de ideal, e não posso deixar de mencionar um grande amigo que durante muitos anos frequentou esta casa, o nosso irmão Galvão, José Galvão. Da derradeira vez que aqui estivemos, ficamos hospedados em sua casa e em casa de Lu, sua esposa. Emmanuel, no livro Roteiro da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, afirma que o Espiritismo é processo libertador de consciências, a fim de que a visão do homem alcance horizontes mais altos. Processo libertador de consciências. No entanto, essa libertação não acontece de maneira instantânea. Não acontece de uma forma rápida. Todo o processo é gradativo, todo o processo é lento. Disse-nos Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Depreendemos que Jesus estava se referindo igualmente a esse conhecimento gradativo da verdade. Conhecereis a verdade. Empregando o verbo conhecer no futuro, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. O Espiritismo, na revivescência do cristianismo, porque o Espiritismo revive o cristianismo em sua pureza primitiva, o Espiritismo nos faculta avançar, e muito, no conhecimento da verdade. Da verdade acerca da vida, da verdade em torno de nós mesmos. Porque o Espiritismo explica, responde a questões de ordem transcendente.
Há questões que não são respondidas pela ciência, que atualmente se encontra enveredando por um caminho materialista, com algumas ressalvas. Evidentemente, essas questões não são respondidas pelas religiões tradicionais, que até o presente momento tutelaram a caminhada do homem na Terra. De onde viemos? Onde estamos? Para onde vamos? Qual é a causa da dor, do sofrimento? Por que tanta disparidade, desigualdade? Qual é a razão de o homem sobre a terra ainda promover tantos conflitos e de haver tantos embates? O porquê do preconceito, do fanatismo, o porquê, enfim, sofremos no corpo e sofremos psicologicamente. As religiões tradicionais, as religiões consideradas de massa, tiveram a sua razão de ser e ainda têm, de certa maneira, a sua razão de ser. Durante séculos, elas tutelaram o homem do ponto de vista espiritual. Não obstante, com o avanço da ciência, não obstante com o progresso intelectual do homem, essas religiões dogmáticas, infelizmente, estacionaram. Citemos rapidamente alguns exemplos. Vejamos as religiões, as filosofias orientais. O brahmanismo. O brahmanismo, durante séculos, nutriu espiritualmente uma raça, um povo. O brahmanismo que depois transformou-se em hinduísmo. O hinduísmo que nos legou uma obra fantástica, o Bhagavad Gita, no qual há um diálogo entre Krishna e Arjuna. Trata-se, portanto, de um livro mediúnico, o Bhagavad Gita. Vejamos bem, a mediunidade, ela é anterior. Nós podemos dizer que a mediunidade existe desde sempre. A mediunidade é interior à codificação. Existe desde sempre. Como a reencarnação também é anterior à codificação, é uma lei da natureza. Existe desde sempre. Aliás, os espíritos disseram a Kardec que o espiritismo está em a natureza. São leis naturais, são leis de Deus. Podemos até mesmo dizer leis universais, porque o que nós aprendemos na doutrina espírita não é somente para nós. Os espíritos
encarnados na Terra. De onde veio o Espiritismo? Veio do mundo espiritual. Portanto, antes de ser conhecido pelos encarnados, o Espiritismo já era conhecido pelos espíritos desencarnados. Aliás, escreveu Kardec, no livro A Gênese, que o Espiritismo se caracteriza por ser de origem divina, iniciativa dos espíritos e fruto do trabalho do homem. Mas vejamos bem, o Bhagavad Gita, que é um livro extraordinário, é um livro de iluminado conteúdo, o Bhagavad Gita permanece até hoje como ele foi concebido. Nada se acrescentou. Quase que, ao mesmo tempo, na Pérsia, hoje atual Irã, na antiga Pérsia, nós tivemos a presença de Zaratustra ou Zoroastro. Dizem que Zaratustra teria sido o primeiro monoteísta da história, mas tivemos outros monoteístas no Egito, como o faraó Aquineton, era também monoteísta. Ele falava acerca da existência de um Deus único e, por esse motivo, ele se indispôs com os sacerdotes da época, aqueles que oficializavam nos templos. Também Abraão, monoteísta, pai do povo judeu. Abraão, pai de Jacó, Isaac, Jacó, também monoteísta. Zoroastro era um profeta. Zoroastro era médium. Ele entrava em contato com os seres, os habitantes do invisível. E ele já começou a falar neste confronto existente entre o bem e o mal. O bem, que é eterno, e o mal, que é fictício. O mal, que é uma ilusão. Não existe verdadeiramente. Como escreveu Leon Denis, um dos discípulos de Allan Kardec, o mal é tão somente a ausência do bem. Zoroastro, ele falou a respeito de um Deus, o Deus da luz, denominado Ahura Mazda. E, portanto, ele foi o fundador do Mazdeísmo, do chamado Mazdeísmo. Zoroastro era muito culto, era um profeta. Naquela época, milênios antes de Jesus Cristo, ele já era reencarnacionista, como o Bhagavad Gita, como o hinduísmo é reencarnacionista, como o brahmanismo, talvez uma das mais antigas concepções filosóficas da humanidade, o brahmanismo também reencarnacionista. E assim nós podemos ir avançando, dizendo, porém, que hoje quase não mais temos adeptos da filosofia de Zoroastro. Hoje quase mais não temos adeptos do mazdeísmo. Vejamos, por exemplo, no que se transformou a cultura
persa. Vejamos, por exemplo, como se encontra hoje o Irã. Como se encontra aquela região, aquele país, aquele povo, aqueles espíritos que lá se encontram encarnados, nossos irmãos, filhos de Deus, como nós, experienciando na Terra numa determinada faixa evolutiva. Podemos, em seguida, mencionar o budismo. O budismo conta no mundo com muitos adeptos ainda. Não obstante, o que foi ensinado pelo príncipe Sakyamuni, ou Siddhartha Gautama, ou ainda o que foi ensinado pelo Tathagata, como ele era chamado, aquele que venceu a morte. Esta palavra significa aquele que venceu a morte. O que foi ensinado por Buda ainda permanece naquela condição, ainda permanece como foi pregado, como foi ensinado. Embora hoje nós tenhamos dentro do budismo muitas vertentes. Algumas vertentes admitem a comunicabilidade dos desencarnados, dos espíritos. Outros não creem. Algumas vertentes aceitam a reencarnação. Outros não falam tão claramente, outras não falam tão claramente a respeito da reencarnação. Porém, o budismo também, ao que nos parece, infelizmente, no que tange aos anseios de conhecimento, aos nossos anseios de conhecimento, a respeito do problema do ser, do destino e da dor, conforme o título magistral de uma obra de Leon Denis, o problema do ser, do destino e da dor, o budismo também estacionou. Não tivemos uma nova informação ou uma nova revelação, ou seja, o conhecimento não avançou em face aos nossos anseios de uma explicação mais racional para o que precisamos saber. Poderíamos ainda aqui citar em passant rapidamente uma outra grande concepção religiosa, o judaísmo. O judaísmo conta também com muitos adeptos no mundo, mas o judaísmo continua se baseando nos 5 livros, em seus 5 livros básicos, no denominado Torá. E nada acrescenta, e nada acrescentou. Nós podemos ainda, seguindo um pouco mais, nós podemos nos referir ao islamismo, à religião, se assim podemos nos expressar, a religião fundada por Maomé, o profeta. Maomé era médium. Maomé, ele tinha o hábito de se isolar numa das cavernas do Monte Hira. E numa dessas suas reflexões, num desses seus retiros espirituais, ele tem a visão de um espírito que ele chamou de anjo Gabriel. E o anjo ditava a ele, prelecionava a ele. Dizem alguns biógrafos
de Maomé que ele não tinha facilidade com a escrita. Então, quando ele descia do monte, ele ditava o que tinha ouvido a um secretário. E foi assim que nasceu o Corão, que é o livro sagrado dos seguidores do islamismo. E nós sabemos que o Islã não admite que nada seja retirado ou acrescentado ao seu livro considerado sagrado. Podemos ainda nos referir ao cristianismo que, a partir do 3º século, acabou por se transformar em catolicismo. E vejamos, para que o cristianismo pudesse continuar, o imperador Constantino, que se fez cristão, o imperador Constantino reuniu-se com os primitivos cristãos, com os líderes do cristianismo, e algumas concessões tiveram que ser feitas ao paganismo. O cristianismo passou a adotar algumas práticas pagãs, como a adoração de imagens, etc. e etc. A igreja passou a ter uma hierarquia constituída e o cristianismo, infelizmente, tornou-se uma teologia e veio a concepção de céu, inferno e purgatório, uma concepção teológica da vida pós-mortem que, em geral, hoje as pessoas não aceitam, chegando até mesmo considerar essas concepções ingênuas. Essas concepções, eu, por exemplo, venho de uma família católica, e aqui estou me expressando assim com o máximo respeito por todas essas escolas religiosas, por todas essas escolas filosóficas, como nos dizia Chico Xavier, nos ensinava Chico Xavier, que durante séculos a igreja foi uma guardiã do Evangelho. Mas hoje nós estamos adentrando o 3º milênio. Hoje, a mente humana, ou o conhecimento, a intelectualidade humana está a exigir respostas e maiores elucidações. Maiores elucidações em torno dessas questões transcendentes. De onde viemos? O que estamos fazendo na Terra? Por que sofremos tanto? Qual é o sentido da vida? Este é o ponto. Qual é o sentido da vida? Essas concepções filosóficas não lograram nos dar respostas ou nos fornecer respostas satisfatórias. Enquanto nós aceitávamos tudo sem análise, sem exame, sem arguições, porque eu também sou daquele tempo em que não se podia perguntar. Eu me recordo, eu ainda cheguei a pegar a missa rezada em latim e com o sacerdote de costas para o público. E eu ouvia quando criança, é mistério, não pode. Não podemos perguntar.
Não podemos arguir. Mas qual o sentido da vida? O homem começou a exigir cada vez mais explicações para o sentido da vida. Tem uma razão de ser? Acontece que, com o estacionamento dessas filosofias religiosas, que não conseguiram acompanhar o progresso da ciência, não conseguiram e não estão conseguindo, porque não se reformulam, porque não investigam, porque não pesquisam. Em consequência disso, veio avançando perigosamente sobre a humanidade. E está avançando perigosamente sobre a humanidade o materialismo. Avançando perigosamente sobre a humanidade. Hoje, nós percebemos, infelizmente, que muitos de nós estamos vivendo em função da vida imediata. As nossas aspirações de ordem espiritual, elas jazem adormecidas, por assim dizer. Jazem adormecidas e muitos continuam adeptos de determinadas religiões, mas por conveniência. Adeptos de determinadas religiões, mas, digamos, por uma herança cultural, por uma imposição cultural, do que por qualquer outra coisa. Eis quando surge o Espiritismo. Surge o Espiritismo, uma doutrina que não tem ainda 200 anos. Surge a doutrina espírita com o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. Vejamos que o Espiritismo, ele surge por iniciativa dos espíritos. Surge por iniciativa, entre aspas, dos mortos, mais vivos do que os vivos da terra. Mais vivos que os vivos da terra. Porque, na realidade, há de se perguntar: quem está vivo, quem está morto? Quem está encerrado no corpo, trancado no corpo, sem saber do sentido da vida, ou quem se encontra já do outro lado com uma concepção diferente. E foi o que o Espiritismo nos trouxe. O Espiritismo nos trouxe fé aliada à razão, fé raciocinada. Vejamos, todas essas religiões, essas concepções religiosas, passaram a temer o avanço da ciência, porque o avanço da ciência confronta com seus argumentos, com a sua teologia, com a sua filosofia, os avanços da ciência, os avanços da biologia, os avanços da química, os avanços da física moderna, os avanços da astronomia, todos os avanços da ciência se opõem a essas concepções, infelizmente, arcaicas, infelizmente, antigas. E repetimos, infelizmente, porque o materialismo avançou. Por isto que Allan Kardec escreveu que o Espiritismo, ele surgia como sendo o mais poderoso auxiliar das religiões. Ele escreveu que o Espiritismo surgia não para combater as religiões, não para se opor a qualquer religião. O Espiritismo não tem essa intenção, não teve e nunca terá.
essa intenção de se opor às religiões. O Espiritismo surgiu para combater justamente o materialismo. E combater o materialismo em seu campo de atuação, que é o campo da experimentação. É o campo da experimentação. Foi assim que o Espiritismo nasceu, com Allan Kardec na condição de um cientista da vida, porque Allan Kardec, ele foi um cientista. Allan Kardec era um pedagogo, era um humanista, um homem que falava diversas línguas, poliglota, um homem muito culto, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que desaparece a partir de 1857, para ceder lugar a Allan Kardec. Então, o professor Hippolyte, interessante, porque aconteceu com o professor Hippolyte o que acontecia com os primitivos cristãos, que quando se tornavam cristãos, costumavam mudar de nome. O professor Hippolyte também mudou de nome, Allan Kardec. E o nome que ele adotou, somente o nome que ele adotou, tem um significado transcendente. Porque os espíritos disseram a ele, ao professor Hippolyte, a ele que não era reencarnacionista. Ele não era reencarnacionista, ele foi criado no catolicismo, mas também no meio protestante, porque alguns elementos, alguns membros, alguns integrantes de sua família eram adeptos da Igreja Reformada. Então vejamos, o professor Hippolyte ouve dos espíritos a revelação que no tempo dos druidas, nas Gálias, ele havia sido um sacerdote. Havia sido um sacerdote druida. E que então ele se chamava Allan Kardec. Ele adota esse pseudônimo, que na verdade ele retomou o nome que há séculos, não é? Ele havia adotado o nome de Allan Kardec. Só por ter adotado esse pseudônimo, digamos assim, ele já começa a falar da reencarnação. Já é uma bandeira da reencarnação. E os espíritos, através dos estudos de Allan Kardec, evidentemente, os espíritos, eles conseguiram nos trazer uma doutrina que é tríplice, porque une ciência, filosofia e religião. Une fé e razão. Fé verdadeira, repetimos, é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E através dos diversos médiuns que cooperaram com Allan Kardec, mas principalmente através das médiuns que colaboraram com ele na primeira edição de O Livro dos Espíritos, colaboraram com ele na edição de O Livro dos Médiuns e dos outros livros do Pentateuco, por exemplo, as Irmãs Boudin, Ruth Céline Jaffé, Hermance Dufault e alguns outros médiuns, como, por exemplo, a mãezinha de Gabriel Delany, que era médium de confiança de Allan Kardec e que, segundo Chico Xavier, foi um dos médiuns principais
das mensagens dos Espíritos que constam de o Evangelho segundo o Espiritismo. Vejamos, com o concurso dessas nossas irmãs, de mulheres médiuns e homens médiuns, mas, no começo, no início, mais de mulheres médiuns, pela sua sensibilidade psíquica, ou pelo seu avanço espiritual, nós consideramos que as mulheres talvez estejam à nossa frente no que tange a essa sensibilidade psíquica. Pelo menos nós temos sempre um número maior de médiuns que são mulheres. É interessante nós observarmos isto. Se no Brasil nós tivemos Chico Xavier, nós também tivemos lá Dona Ivone Pereira, nós tivemos lá também Dona Zilda Gama, e em nossa própria reunião mediúnica, na casa espírita que frequentamos em Uberaba, na chamada reunião de desobsessão, nós observamos que aqueles que se prestam à psicofonia, à tarefa da psicofonia, nós temos um número maior. Certa vez perguntei ao doutor Inácio Ferreira, doutor Inácio, por que as mulheres incorporam com maior facilidade, caem em transe com maior facilidade? Ele nos disse assim, meu filho, em parte pela maternidade, porque a mulher já incorpora um espírito na gravidez. Então, isso para ela já é como que um fenômeno natural. É como que um fenômeno natural. Claro, temos aí também muitos homens pertencentes ao gênero masculino. Hoje essa questão de gênero está ficando de lado e é preciso que assim seja. Mas vejamos bem, o Espiritismo, surgindo em 1857, o Espiritismo, então, vem de encontro aos nossos anseios espirituais. Allan Kardec, na primeira pergunta de O Livro dos Espíritos, começa lá. Ele não pergunta quem é Deus. Ele já começa perguntando que é Deus. Só com essa primeira pergunta, o Deus antropomórfico já é posto de lado. Não é? O antropomorfismo já é posto de lado. Deus não é um homem. Deus é espírito. Os espíritos responderam, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E por ali Allan Kardec segue. E por ali Allan Kardec avança. Claro que ele contou com a colaboração de alguns anônimos investigadores das mesas girantes, porque ele recebeu, quando começou a estudar o fenômeno das mesas girantes, em 1854, ele recebeu 50 pequenos cadernos com anotações, que muitos dos frequentadores daquelas reuniões na casa da senhora Planet-Maison e de outras haviam feito naqueles cadernos que foram entregues a ele. Ele, com a sua capacidade de síntese, com a sua capacidade cultural, porque Allan Kardec, vamos dizer assim, ele era também um gênio. Sem dúvida alguma, nós podemos afirmar isto, e afirmamos, segundo o nosso entendimento, a nossa compreensão. Excetuando-se o espírito da verdade, que muitos dizem ser Jesus, mas que Chico Xavier nos dizia em Uberaba que o espírito da verdade que se colocava em contato direto com Allan Kardec
era o espírito de João Batista. Jesus se manifestava através de João Batista. João Batista falava como sendo o Cristo, porque, na verdade, João Batista se fez médium de Jesus Cristo. Mas isso é um detalhe. Nós estamos nos referindo ao detalhe apenas para a mera informação dos nossos irmãos. Certa vez, conversando com Chico Xavier, ele sempre conversava conosco lá numa reunião, ele nos disse assim: Kardec, ele recebeu outras revelações na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Por exemplo, sabia-se também que Kardec havia sido Platão. Platão, discípulo de Sócrates. Interessante que o método empregado por Allan Kardec no diálogo com os espíritos foi justamente do diálogo. O método, a conversa que foi criada pelos gregos, porque o diálogo foi criado pelos gregos. Pergunta e a resposta, não é? Interessante. Nós não temos mais em nenhum outro livro, por exemplo, nos Vedas, ou não temos outros livros das culturas filosóficas, nós não temos um diálogo assim, de pergunta e resposta, dessa conversa dos espíritos com os encarnados, com os homens. E Chico, na oportunidade, também nos falou que Kardec havia recebido uma revelação na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que o espírito de verdade ou da verdade era João Batista, que falava, interpretava o pensamento do Cristo, o que para nós é lógico, é extremamente lógico, não é? Porque houve uma vez que Allan Kardec estava escrevendo um texto em sua casa e ele ouve bater no tabique. Era o espírito da verdade, dizendo a ele que revisasse o texto, porque havia um pequeno equívoco na linha 29ª. Havia um pequeno equívoco, não é? E alguns amigos falam conosco, não, mas era Jesus. Eu falei, tudo bem. Jesus, João Batista interpretando o pensamento de Jesus, porque eu não acho que Jesus iria perder tempo batendo na madeira. Eu tenho dificuldade, pessoalmente, eu tenho dificuldade em aceitar que Jesus batesse na madeira para alertar Kardec. Ele poderia se servir de um outro espírito, não precisaria ser ele bater na madeira? Bom, mas então, vejamos, é um detalhe, não importa, trata-se de um detalhe, não importa. Como também nós somos defensores de que Chico Xavier foi a reencarnação de Allan Kardec, muitos não, alguns, muitos não, alguns. Tudo bem, tanto faz. Se Chico não foi Kardec, nós temos dois. Nós temos o Kardec propriamente e temos Chico Xavier, que também realizou uma obra fantástica. E é aí o ponto. Por quê? Porque a codificação, o Pentateuco, o Espiritismo, ao contrário das demais concepções filosóficas, não se deteve no Pentateuco, não se deteve em um livro dos Espíritos. O Espiritismo avançou, deu um salto. E vamos aqui citar um exemplo. Allan Kardec foi o descobridor do mundo espiritual. Vejamos bem, Allan Kardec nos falou a respeito da existência do mundo espiritual, dizendo que o mundo espiritual é o nosso mundo normal, primitivo. Ele é o primeiro, é o mundo das causas, digamos assim. E aqui seria o mundo dos efeitos. O mundo espiritual
é o mundo das causas. Ele é o primeiro na ordem das coisas. Pois muito bem, Kardec falou a respeito da existência do mundo espiritual. Mas vejamos, Jesus disse, há muitas moradas na casa do Pai. Há muitas moradas na casa do Pai. Até então, mesmo com Kardec, nós ficamos com duas moradas, o plano material e o plano espiritual. Mas quando surge Chico Xavier, que veio desdobrar o Pentateuco kardeciano, os espíritos começaram a nos trazer informações mais amplas. Informações mais amplas. André Luiz começou a nos falar a respeito de diversas dimensões espirituais. Vamos citar aqui um exemplo recorrendo aos próprios livros. André Luiz nos fala a respeito de nosso lar. Vejamos, do mundo espiritual, nós passamos a saber da existência de cidades no mundo espiritual. E, de repente, André Luiz também nos traz o livro Libertação. E quando ele nos traz o livro Libertação, ele nos fala das regiões subcrostais. Ele nos fala que a Terra é a crosta, mas existem regiões subcrostais, a região das trevas, ou a dimensão das trevas. O doutor Inácio Ferreira nos diz assim, olha, nós, os espíritas, precisamos começar a pensar um pouco diferente, porque quando se fala em plano espiritual, se pensa num plano, e não é plano espiritual, é mundo espiritual, é planeta. Chico nos dizia assim, quando eu tenho oportunidade de enxergar os diferentes mundos, eu enxergo um círculo dentro do outro. Então vejamos, vamos citar um exemplo aqui. É como se nós tivéssemos uma grande esfera, um balão, dentro desse balão vamos colocar aí um balão menor, e dentro desse balão menor, vamos colocar uma bola de futebol. Uma bola de futebol. Depois, dentro dessa bola de futebol, vamos colocar uma bola de golfe. Dentro dessa bola de golfe, uma bola de ping-pong. E dentro dessa bola de ping-pong, vamos colocar uma bolinha de gude. E dentro dessa... Então, há muitas moradas na casa do Pai. Então, André Luiz nos fala na dimensão das trevas e no livro Obreiros da Vida Eterna. As obras de André Luiz são fantásticas e fiquei feliz quando soube que estas obras estão sendo estudadas aqui nesta casa, porque elas deveriam ser estudadas em todas as casas espíritas. Em todas as casas espíritas, para ampliar o nosso pensamento, para que a gente começasse a pensar maior. A pensar maior. No livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz nos fala a respeito do abismo. Então vejamos, nós temos o abismo, trevas, a crosta, nós estamos aqui. Acima de nós, o umbral. E muita gente diz assim, quando eu desencarnar, não quero ir para o umbral de jeito nenhum. Mas é a porta de saída. Se você não for para o umbral, você pode ir para as trevas, você escolhe. Não há outro meio, a não ser que você seja um espírito muito evoluído e possa ascender ao sétimo céu. Aí é com você, não é conosco. Mas, se nós formos para o umbral, já está ótimo. Porque André Luiz nos fala também na existência de dimensões e subdimensões. Por exemplo, a dimensão do umbral, ela possui 3 subdimensões. Nós temos lá o umbral grosso,
Perguntei, doutor Inácio, onde é que fica esse umbral grosso, doutor Inácio? Ele disse assim, a partir da ponta do seu nariz. É a nossa volta. Temos o chamado umbral médio, um pouco mais acima, e temos o chamado umbral fino, onde está nosso lar. A cidade de nosso lar está numa dimensão superior do umbral, mas ainda é umbral. Então, nosso lar é uma cidade umbralina. É uma cidade umbralina. Nós não temos aqui na Terra países do primeiro mundo, do segundo mundo, do terceiro mundo, do quarto mundo. É assim. Nós não podemos considerar esses países pertencentes a uma dimensão social, a uma dimensão cultural, a uma dimensão econômica, a uma dimensão não sei o quê. Podemos. Podemos considerar países do primeiro mundo, do segundo mundo, do terceiro mundo, do quarto mundo, e vai por aí. E vai por aí afora. Vejamos aqui na Terra a disparidade que existe entre nós. Nós ainda temos índios lá nas selvas do Brasil. Temos índios que realmente nunca tiveram contato com a civilização, mas já temos irmãos indígenas que já estão frequentando as cidades, que já dirigem automóvel, já dirigem carro, já aprenderam a ler, já aprenderam a escrever, já estão cultivando a terra, já saíram da selva, já saíram da floresta. Nós temos uma diversidade muito grande, não significando necessariamente que os nossos irmãos indígenas sejam espíritos evoluídos ou menos evoluídos. Não, porque nós nos deparamos aí com espíritos de selvagens perdidos no meio da civilização. E são verdadeiramente selvagens, porque são ditadores, são sanguinários, matam, estupram, violentam, traficam droga. Estão aí, às vezes de gravata e terno, andando por aí, não é? Mas o que nós queremos dizer é o seguinte, quase concluindo o que nós estamos dizendo, o que nós queremos dizer é que o Espiritismo, na atualidade, é a única doutrina, e isso sem fanatismo. O Espiritismo, no contexto atual, dentro do contexto atual, é a única doutrina que avançou. Ensina a reencarnação como o brahmanismo? Sim, só que nós aprendemos. Estamos aprendendo, claro, não sabemos quase nada, mas no livro Missionários da Luz, André Luiz já nos conta detalhes da reencarnação. Como é que ela acontece? Nos dando um exemplo só. A reencarnação de Segismundo é meramente um exemplo, porque segundo o próprio André Luiz, ele ouve do instrutor Alexandre, no livro Missionário da Luz, não tem uma desencarnação absolutamente igual à outra, como também não tem uma reencarnação absolutamente igual à outra. E essa história de que todo espírito reencarna e escolhe as provas não é verdadeira. Ele escolhe pelas suas ações, pelas suas atitudes, mas muitas vezes ele reencarna até sem consciência. Assim como a gente desencarna sem consciência, existem espíritos que reencarnam sem consciência. A coisa é muito mais abrangente e muito mais maravilhosa do que a gente imagina. É muito mais linda. A doutrina é muito mais vasta do que nós imaginamos. Então, com Chico Xavier, o Espiritismo saiu do século XIX, porque ele foi codificado no século XIX. Mas nós não ficamos com a doutrina do século XIX. Algum tempo atrás, uma cientista, cremos que, não sei se inglesa ou norte-americana, esteve no Brasil. Uma pesquisadora da reencarnação.
Porque hoje a reencarnação está sendo pesquisada no mundo todo. Inclusive, existem teólogos católicos, padres católicos, que estão no anonimato pesquisando, estudando a reencarnação. E não é de se duvidar de que amanhã ou depois, com uma reforma qualquer, o catolicismo admita a reencarnação. Não é de se admirar que isto aconteça. Como os pais da igreja, nos 3 primeiros séculos, os chamados pais da igreja, como Orígenes e São Jerônimo, eram reencarnacionistas. E depois, por ato de um imperador, a reencarnação foi abolida. Mas, vejamos bem, o Espiritismo, essa cientista que esteve no Brasil, alguns anos atrás, ela foi entrevistada por um jornal espírita. E nós tivemos a oportunidade de ler a entrevista dela. Porque ela, interessada pela reencarnação, o jornal espírita foi ouvi-la através de um repórter, de uma reportagem, e perguntou se ela conhecia a obra de Allan Kardec. Vejamos bem, perguntou a ela se ela conhecia a obra de Allan Kardec. Ela respondeu assim, um francês, não é? Do século XIX. Estava mal informada. Realmente um francês do século XIX. Não é? Realmente a doutrina foi codificada no século XIX. Só que a obra mediúnica de Chico Xavier pegou a doutrina no século XIX, trouxe para o século XX e projetou para o século XXI. O Espiritismo vai parar? Não. Pode parar? Não. Não pode. Porque se parar, vai acontecer com nós, os espíritas, o que acontece com os nossos irmãos da Igreja Reformada. Em Uberaba, por exemplo, nós temos muitos templos protestantes. E é comum, aos domingos, vermos os nossos irmãos colocarem a Bíblia debaixo do braço e se dirigirem para o culto. Se o Espiritismo parar, nós vamos pegar o Livro dos Espíritos, colocar debaixo do braço, e daqui 100, 200, 300, 400 anos vamos para o centro. Tomar paz. Tomar paz? Não. Mas hoje nós temos uma biblioteca para colocar debaixo do braço. Nós temos uma verdadeira biblioteca para colocar debaixo do braço. Então nós estamos com uma doutrina atual. Por isso que Emmanuel, conforme as nossas palavras iniciais, define o Espiritismo, conceitua o Espiritismo assim: processo libertador de consciências, a fim de que a visão do homem alcance horizontes mais altos. E só para encerrar, certa vez, Chico, conversando com as pessoas sobre o Espiritismo, sobre o avanço do Espiritismo, o progresso do Espiritismo, etc., etc., o Chico disse assim: eu não acredito que um dia nós sejamos os tais. Eu não acredito. Eu acredito que o Espiritismo caminhará ao lado das outras religiões cristãs para um dia constituir com elas o cristianismo total. Porque, falando de maneira simples, o nosso negócio não é Allan Kardec. O nosso negócio é Jesus Cristo. O negócio de Allan Kardec também não era o negócio dos espíritos, era Jesus Cristo. E o negócio dos espíritos também é Jesus Cristo. Então Chico dizia: eu acredito que nós estamos evoluindo ao lado, caminhando ao lado das demais religiões cristãs, para um dia formarmos com elas o cristianismo total. Vamos ler o livro Nosso Lar.
Não há uma página, não há uma linha que diga que nosso lar é uma cidade espírita. Não há. Nosso lar é uma cidade que está a espiritualizar-se à nossa frente. Nosso lar é o retrato do mundo de regeneração com o qual nós sonhamos. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos fortaleça em nossa jornada. Muito obrigado.